uma mensagem rápida, mas que tem muito a falar aos nossos corações. Em Marcos de número 5, versículo 24. Marcos número 5, versículo 24. Amém? Amém. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. O 27 novamente, vamos todos o 27. 1, 2, 3. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Podeis assentar nessa noite, aleluia. E aqui nós começamos, e foi com ele, seguia uma grande multidão que o apertava. Todos nós já tivemos a oportunidade de estarmos no meio de uma multidão, seja na fila de um banco, na fila de ônibus, na fila do metrô, em horário de pico, na fila do mercado. E nós sabemos quando existe uma certa multidão, é um pouco complicado da gente se locomover. E aqui a palavra de Deus nos fala sobre esta mulher. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Nós sabemos hoje que as mulheres, elas têm a sua regra mensal. E nós sabemos que a mulher, ela fica mais sentimental, ela fica mais dolorosa, dores, mal-estar. Imagine uma mulher com 12 anos com fluxo de sangue. Eu imagino uma mulher fraca, uma mulher que com o corpo dolorido, com o corpo cansado, sem ânimo para fazer as coisas. E quantas vezes, trazendo isso para o nosso dia de hoje, para o mundo espiritual, quantas vezes nós nos acordamos desta maneira, fraco espiritual, fraco sentimental, fraco, se sentindo sem força, sem ânimo, desanimado, devido a alguma situação da nossa vida. Nós, como pessoas de carne e osso, nós sentimos dores, nós temos problemas, passamos por problemas financeiros, passamos por problemas sentimentais, e tudo isso, de certa forma, nos machuca, tudo isso, de certa forma, nos traz dor, nos traz, muitas vezes, um desespero. E aqui, olhando para esta palavra, nós vemos uma mulher, que a palavra mesmo nos fala, que gastando tudo que tinha,
Não sei se era uma mulher rica, não sei se era uma mulher de posses, mas a palavra de Deus nos fala, gastando tudo o que tinha, nada melhorou, indo antes a pior. Quantas vezes nós, falhos, errantes, nós confiamos no homem, nós confiamos na palavra do médico, nós confiamos na palavra do advogado, nós gastamos dinheiro nisso, dinheiro naquilo, tentando resolver situações, nós nos desesperamos e queremos ajudar a Deus por conta do nosso desespero. Quantas vezes nós, enfrentando uma situação, nós queremos atravessar as coisas, atropelar as coisas, tentamos ajudar a Deus, mas Deus, Ele não precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda somos eu e você. É difícil nós, como ser humano, esperar. Eu preciso de uma bênção, mas eu quero para ontem. Eu preciso de um emprego, mas é para hoje. Eu preciso de um carro novo, eu quero agora. E atropelamos as coisas e não esperamos o tempo de Deus. Em Deuteronômio, durante a palavra de Deus inteira, ela nos fala sobre existe um tempo para todas as coisas. Só que nós, como ser humano, nós queremos tudo para ontem. Agora você imagina uma mulher com 12 anos com fluxo de sangue. Imagina o desespero dessa mulher. Imagine algo te sufocando no seu íntimo. E eu não vou nem perguntar aqui quantos de nós já sentimos um sufoco sentimental, algo que nos aperta no peito, algo que nos entristece. Quantas vezes nós passamos por isso? Só que existe uma diferença de nós acreditarmos em Deus ou desistirmos de Deus. Nós temos direito à escolha. Eu tenho o direito de acreditar ou não acreditar. Mas a palavra de Deus nos ensina a confiar em Deus. Não importa a situação, não importa a tempestade que nós estamos passando, temos que confiar em Deus. Existem momentos difíceis, existem momentos que nós nos indagamos, mas Senhor, por quê? Por que isso comigo? Mas nós não podemos deixar de acreditar em Deus. Pelo que a Bíblia fala, e que havia aparecido muito e com muitos médicos, ou seja, procurou vários médicos, e o médico receitava isso daqui, e catava mais dinheiro, e não resolvia o problema. E o outro médico ali, pegava mais dinheiro, receitava outra coisa, não resolvia o problema. Ia para lá, ia para cá. Imagino eu que de cidade em cidade procurando os melhores médicos, e não resolvia o problema. Ei, sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Não acredite na palavra do homem, acredite na palavra de Deus. O homem ele é falho, o homem é mentiroso, o homem é pecador, mas a sua palavra, a palavra de Deus permanece fiel. A palavra de Deus permanece fiel. Ela é ontem, é hoje e será eternamente. Deus é o mesmo
Israel. Eu sei, eu entendo que nós encontramos situações que parece que encontramos o mar vermelho na nossa frente. Ei, mas se nós acreditarmos em Deus, este mar vai se abrir. Oh, glória, aleluia. Mas e se o mar não se abrir? Ele passará por cima das águas nos segurando, aleluias. O que nós não podemos perder é a fé. Algo que nós temos de importante é a fé. Nós temos a nossa família, nós temos o nosso emprego, nós temos o carro de qual nós gostamos para passear com a nossa família, para servir a Deus, para trabalhar. Nós temos o nosso salário, mas a melhor coisa é nós termos a fé em Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Porque quando Jesus morreu na cruz, Ele olhou para mim e para você e disse: vale a pena. Aleluia. Vale a pena. Ele olhou a mulher de fluxo de sangue, aleluias, ouvindo falar de Jesus. A palavra nos fala aqui no versículo 27, ouvindo falar de Jesus. Ou seja, eu entendo que até o momento ela ainda não tinha ouvido falar da palavra de Deus. Eu entendo que ela ainda não tinha ouvido falar dos milagres que Jesus fazia. Eu entendo que ela não acreditava em Deus. Mas quando ouvindo falar de Jesus, eu imagino aquela mulher: eu já tentei de tudo, eu já gastei dinheiro, não sei, mas ela pode já ter gasto posses, não sei, mas ela já tinha gasto de tudo material, só que ainda faltava uma coisa. Existe algo importante para nós entendermos. Hoje nós estamos aqui num culto abençoado por Deus, num culto aonde foram faladas palavras, aonde escutamos louvores e ouvimos falar sobre Jesus. Só que existe duas escolhas: você ouve falar de Jesus, entra por aqui e sai por aqui, ou nós escutamos falar de Jesus e acreditamos. Existe uma diferença muito grande de só ouvirmos falar de Jesus. O que aconteceu nesta palavra foi que, ouvindo falar de Jesus, reacendeu uma chama no coração daquela mulher, reacendeu a esperança de um milagre. E você que entrou aqui nesta porta, nesta noite, reacende no seu coração a chama de acreditar no milagre do Espírito Santo de Deus. Eu não sei, nós não sabemos o que um ou outro está passando. Muitas vezes nós entramos por esta porta com o coração apertado, entristecido. Mas nessa noite, que nós possamos acender a chama do Espírito Santo, acreditar que não existe impossível para Deus. Quando aquela mulher, ouvindo falar de Jesus, eu imagino assim: Jesus, como a palavra de Deus nos fala, com uma grande multidão que o apertava, passando pela cidade, falando do amor de Deus, falando dos milagres, falando
sobre a importância de estar na presença de Deus. E a multidão o apertando. E nós sabemos que quando existe uma multidão, para nós chegarmos lá na frente, é difícil, se aperta, as pessoas não deixam passar. Agora imagine fazer isso com um fluxo de sangue, fraca, deslacerada, entristecida. Só que ainda existia uma esperança. Ei, ainda existe uma esperança aí. Aleluia. Ainda existe uma esperança. E a nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é o Rei dos Reis. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E aquela mulher decide: não, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Olha a fé de uma mulher com um problema de 12 anos. E nós muitas vezes não aguentamos um problema de 2 dias. Um problema de 2 dias já é motivo da gente querer parar. Não, eu vou parar. Não, Deus não está olhando para mim. Não, Deus me abandonou. Ei, Ele não mudou. Infelizmente, quem mudou somos nós. Quem deixou de acreditar somos nós. E veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Aleluia. Eu imagino, às vezes a gente vê algum desenho bíblico sobre esta mensagem. Você vê uma mulher rastejando pelas pessoas, entre uma multidão, até chegar a Jesus. Isso mexe comigo, porque nós somos tão falhos. Hoje a nossa facilidade para estarmos na presença do Senhor é tão grande. Hoje nós temos 2, 3 carros na nossa garagem. Hoje nós temos facilidade de Uber, táxi, tantas outras coisas. Nós somos tão falhos. Deixamos a casa do Senhor por motivos bestas, por motivos bobos. Deixamos de acreditar em Deus porque o irmão não olhou na nossa cara, porque o irmão não nos deu a paz do Senhor. E aqui essa mensagem ela fala tanto comigo, porque eu tive um problema, eu não canso de dizer isso, 2 anos de tratamento. Todo médico que a gente passava, tem que cuidar disso daí mata. Olha onde é que eu estou, aleluia. 2 anos se passaram. Isso não é para minha glória, isso é para a glória de Deus. Porque quando eu recebi a notícia da doença, eu entristeci e eu indaguei: mas Senhor, por que eu toco na tua casa? Aleluia. O Senhor permite situações para que nós possamos aprender.
Nesses 2 anos eu cresci como pessoa, eu cresci como marido, eu melhorei como servo de Deus, eu aprendi situações. Foi 2 anos de tratamento, mas foi uma escola para mim. Não fugindo da palavra, mas toda vez que eu tinha uma crise referente à doença, eu ficava fraco. Quem me acompanhou de perto sabe. E eu imagino essa mulher tão fraca, mas com a esperança tão acesa, sabe? Glória a Deus. Aquela esperança de, se eu tão somente tocar nas vestes, é tão simples, meus irmãos, é tão simples, mas nós complicamos tanto a vida espiritual, nós complicamos tanto, nós dificultamos as coisas, nós somos experts em dificultar as coisas. Aquela mulher fraca, ela dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Isso tem muito a nos ensinar. Glória a Deus. Aleluia. Glória, Santíssimo. E o versículo 29 ele fala assim: e logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Aleluia. Você imagina uma multidão grande, e ele olha para trás e quem tocou nas minhas vestes? Eu imagino os discípulos ali. Eu acho que Jesus agora ficou doido. Uma multidão grande, está todo mundo tocando nele, e ele pergunta: quem que tocou? Só que esse toque é diferente. Não é um toque duvidoso, sabe? Sabe quando nós duvidamos se as coisas vão dar certo? Eu não sei. Esse toque é diferente. Esse toque é um toque de confiança. Esse toque é um toque de esperança. Não, eu vou tocar e eu vou curar. Eu vou tocar e eu vou conseguir. Eu vou tocar e as portas vão se abrir. Eu vou tocar e a cura vai entrar. Aleluias. Eu vou tocar e o meu parente será liberto. É um toque diferente. Não é um toque duvidoso, não é um toque de qualquer jeito. É um toque com confiança. Sabe quando nós temos uma profissão e nós executamos o nosso serviço com confiança, porque nós sabemos o que estamos fazendo? É isso. É tocar em Jesus com confiança. Vai dar certo. Vai ter um tempo, porque os pensamentos de Deus não são os nossos. O tempo de Deus não é o nosso. Embora nós, como seres humanos, queremos tudo para ontem. Mas será que estamos tocando com confiança no Senhor? Será que estamos tocando
e acreditando no Senhor. Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vê que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver que isso fizera, quem o tocou. Então a mulher que sabia que ele tinha acontecido, aleluias, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Temendo e tremendo. Porque tocar em Deus não é tocar de qualquer jeito. Tocar em Jesus não é tocar de qualquer jeito. Acreditar em Deus não é acreditar de qualquer jeito. Sabe, quando nós acreditamos na palavra do advogado, só que ainda ficamos meio duvidosos. Acreditamos no homem, mas em Deus não é assim não. Ou nós acreditamos, ou nós acreditamos. Não existe meio termo. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ele sempre será Deus. Existe um louvor que nós cantamos: se a doença vier, Ele é Deus. Se o desemprego vier, Ele é Deus. Ele não muda, Ele continua sendo Deus. Se a saúde voltar, Ele continua sendo Deus. Existia uma frase que eu e a Raquel postávamos quando nós éramos adolescentes: Deus sem você continua sendo Deus. Você sem Deus não é nada. Nós sem Deus não somos nada. E aqui a palavra, então a mulher sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Aleluia, Jesus. Uma palavra tão pequena, né? Fé. 2 letras. E nós complicamos tanto. Que nós possamos nessa noite reacender esta fé. Eu sei que é difícil, eu sei que as coisas não estão fáceis. Mas não perca a fé em Jesus Cristo. Nós podemos perder a fé no homem, mas a fé em Jesus Cristo nunca. Se você está aqui nesta noite, aleluias, é porque você tem fé em Deus. E Deus te escolheu para vencer. Não diga que você é um derrotado. Não diga que você é um fracassado. Não diga que tudo se acabou. Você nasceu para vencer. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas novas, Senhor.